Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira. Na nossa videoaula de hoje nós vamos ver um tema muito importante, um tema trabalhado no sétimo ano do ensino fundamental. Essa é uma aula que eu faço para os meus alunos reverem os conteúdos, mas fica aberto se for útil para você também, então faça um bom proveito. O tema dessa videoaula, bem curta a videoaula, é sobre a expansão marítima portuguesa, a época das grandes navegações em Portugal. Então o objetivo é entender como que aconteceu a expansão marítima de Portugal, quais fatores motivaram essa expansão e quais foram as consequências, tudo bem? Então vamos lá, tá? As grandes navegações de Portugal, eu tenho que destacar que Portugal foi o país pioneiro na época das navegações. Foi o primeiro país que se lançou ao Oceano Atlântico. Foi o primeiro país que fez grandes descobertas. Os grandes pioneiros dessa corrida pelo mar foram os portugueses, no século XV e no século XVI. Só para lembrar um pouquinho como que estava o mundo nessa época aí, século XV para o XVI, transição da Idade Média para a Idade Moderna, o mundo está se transformando, a sociedade está mudando, a economia está mudando, o feudalismo está deixando de existir. No lugar do feudalismo, começa a surgir o mercantilismo, o comércio começa a ganhar força, o poder que era dividido com os senhores feudais vai se centralizando, vai surgindo os estados nacionais modernos. Então é uma época de grande mudança, principalmente o século XV, que foi antecedido pelo século XIV, e no século XIV, o século XIV foi um século muito ruim para a história europeia, principalmente por causa das secas, da fome, da peste negra que matou ali quase que metade da população de toda a Europa. Então quando os países europeus, inclusive Portugal, eles chegam no século XV e XVI, todos os países precisam de dinheiro, E o país que vai ter mais sucesso nessa conquista por dinheiro, por metais preciosos, por comércio, vai ser justamente Portugal, tá bom? Então, a expansão marítima de Portugal acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Gravem bem isso aí. É nesse contexto de transição que Portugal se torna líder. Mas lógico, eu tenho que entender um pouquinho dos antecedentes da história de Portugal para entender como que Portugal chega líder e o que vai ter diferente em Portugal que faz com que os lusitanos se tornem líder no processo de expansão marítima. Bom, então vamos lá, tá? Século VIII, olha só, século XV e XVI, eu voltei lá para o século VIII. O que vai acontecer no século VIII lá com Portugal, que nem existia ainda, professor? A Península Ibérica vai ser o quê? Vai ser atacada e vai sofrer a invasão dos povos árabes, dos povos de religião muçulmana, tá? Até então, quem habitava a Europa eram os descendentes bárbaros, principalmente os visigodos, Então, esses povos que habitavam a Europa, eles vão ser expulsos pelos povos árabes e vão se concentrar um pouco mais para o norte. Então, na Península Ibérica, o que vai acontecer? Na Península Ibérica eu vou ter a formação de duas partes. No norte de Portugal, eu vou ter os reinos de Leão, Castela, Navarra, e Aragão. 4 reinos cristãos, reinos ligados aos bárbaros, mas cristãos. Ao sul da Península Ibérica, eu vou ter o que? O território que é dominado pelos povos árabes, a partir do século VIII, tá bom? E aí, do século VIII em diante, vai começar a ter uma série de disputas por essa região da Península Ibérica, tá? E vão ser feitas verdadeiras guerras santas, dos cristãos contra os muçulmanos, dos reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão contra os povos árabes, tá?
que estava ocupando aquela região. O que vai acontecer? Nesse processo de guerra, de cruzadas, digamos assim, então vai ter essas séries de lutas, né? E aí no século XII, nesse processo de lutas de expulsão, tá? O famoso Henrique de Borgonha, ele vai se destacar, vai conseguir expulsar boa parte dos árabes do território da Península Ibérica, e como recompensa, o Henrique de Borgonha, ele vai receber do rei de Leão e Castela, ele vai receber um feudo, uma região que vai ser batizada com o nome de Portucale. E aí então, obviamente, de Portucale nós vamos ter o país Portugal. Ok? Tá? Então é aí que começa a surgir o país Portugal, quando Henrique de Borgonha ele recebe um feudo do rei. Tá? Quando morre o Henrique de Borgonha, o filho dele, chamado Afonso Henriques, e esse nome vai ser importante na história de Portugal, porque é o Afonso Henriques que vai pegar Portugal, vai pegar esse feudo, né? E ele vai fazer o quê? Vai fazer a independência de Portugal em relação ao reino, tá, de Leão e Castela. Ou seja, em pleno século XII, Portugal surge como um Estado nacional. Então vai ser o primeiro Estado nacional moderno, com monarquia centralizada, com poder absoluto, que vai surgir em Portugal. Tá? E isso vai ser fundamental para explicar o quê? O apoio que o Estado português vai dar para a burguesia no comércio marítimo. Então, quando Afonso Henriques, né, filho do Henrique de Borgonha, ele declara a independência do seu feudo, surge então Portugal e surge a dinastia dos Borgonha, que é a primeira dinastia de reis portugueses. Tá bom? Sem contar o quê? Né? Sem contar, é claro, que os árabes, eles eram excelentes navegadores, e nesse contato do século VII até o século XII, o pessoal que morava nessa região da Península Ibérica aprendeu muito as técnicas de navegação dos povos árabes. Tá? Daí também a origem do expansionismo europeu. Tudo bem? Então começa a dinastia dos Borgonha, tá? Com Afonso Henriques. Lembrando, dinastia dos Borgonha ligado com a nobreza, principalmente com a nobreza, tá? Aí eu vou ter o Dom Dinis, que consolida a monarquia portuguesa, oficializa o português, ou cria a Universidade de Lisboa, começa a fortalecer o comércio, e aí começa a fortalecer a burguesia, mas a dinastia dos Borgonha é uma dinastia essencialmente ligada à nobreza. Quando que isso vai mudar? Quando eu tenho a famosa Revolução de Avis. Não é ave é aquele bichinho que voa, não, Revolução de Avis. Na Revolução de Avis, eu vou ter já no século XIV, eu vou ter uma briga entre quem? Nobreza e burguesia pelo poder. E quem que vai se dar bem vai ser a burguesia, tá bom? Então o que vai acontecer na Revolução de Avis? Como o rei Dom Fernando, que era da dinastia dos Borgonha, não deixou um herdeiro legítimo, direto, começou a ter uma disputa pelo poder. E aí dois grupos, né, nobres e burgueses, vão apoiar um ou outro candidato. Quais são eles? Olha só, a burguesia mercantil e parte da nobreza passam a apoiar o irmão ilegítimo de Dom Fernando, Dom João, mestre da Ordem de Avis, né? Em 1385, olha essa batalha aqui importantíssima, vai ter uma batalha, né? E a nobreza vai ser derrotada na famosa batalha de Aljubarrota, tá? E aí, a partir daí, vai ter fim a dinastia dos Borgonha e vai começar a dinastia dos Avis. Quando começa a dinastia dos Avis, vai acontecer o que? A burguesia vai se fortalecer e, né, consequentemente, com a burguesia se fortalecendo, a expansão marítima também vai começar a ser colocada em primeiro plano e o mercantilismo também vai ganhar impulsão.
Tá bom? Então, professor, o que eu posso colocar como fatores que fizeram com que Portugal saísse na frente na expansão marítima em relação a outros países? Quais são os principais elementos que eu não posso esquecer? São esses aqui. Olha lá. Monarquia nacional precoce, né? Lá com os Borgonha. A localização geográfica favorável, lógico, Portugal está na boca do Oceano Atlântico. O mercantilismo que a dinastia dos Avis vai implantar junto com a burguesia, né? A ação do Estado controlando a economia, impulsionando a expansão marítima, e a estabilidade política interna, lógico, uma vez que os muçulmanos, que os mouros foram expulsos, o ambiente de paz que existia em Portugal permitia o quê? Permitia a melhoria, a expansão marítima, o desenvolvimento das embarcações, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da tecnologia, né? Comércio, expansão marítima sempre pelo Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico que naquela época era muito misterioso, ele era repleto de mistérios, né? Para muitas pessoas o Oceano Atlântico era o mar tenebroso, né? Alguns achavam que tinham monstros incríveis, alguns achavam que os navios navegariam pelo Oceano Atlântico, aí chegariam numa certa região, eles desembocariam num abismo, né? Então Portugal, com coragem, vai enfrentar o quê? Os perigos que o Oceano Atlântico representava, e muito bem, o trabalho muito bem feito, tá? Na verdade, por que Portugal vai avançar pelo Oceano Atlântico? Vou explicar para vocês, olhem o mapa aqui. O foco de Portugal era comprar produtos, as especiarias, aqui da região da Índia, do Oriente, tá? Que eram cravo, canela, que eram produtos hoje triviais, mas que na época valiam muito e que davam lucros muitas vezes de mais de 1000%. Então assim, o comércio era praticado geralmente da seguinte forma: eles saíam de Portugal, atravessavam o mar Mediterrâneo, né, e chegavam no Oriente, na Ásia. Com o tempo, tá, os turcos, os italianos, aqui na região da Itália, vão dominar a região, e vai dificultar o que? Vai dificultar a passagem dos barcos pelo mar Mediterrâneo. Então, como a passagem ficou dificultada, o que vai acontecer? A solução que Portugal vai encontrar vai ser o quê? Tentar uma rota alternativa, né? O Colombo, quando chegou na América, ele achava que ele daria a volta no mundo e chegaria nas Índias, trombou na América, né? O Portugal vai ter uma ideia diferente. Qual que vai ser a ideia? Ir contornando a África para poder chegar nas Índias e fazer o comércio com essa região aí, tá bom? E deu certo, só que lógico, não foi de uma hora para outra, né? Os portugueses foram lentamente conquistando cada vez mais espaços até chegar com os seus navios aqui na região da Ásia, tá? Então na sequência eu vou explicar para vocês quais foram os principais processos, as principais fases dessa conquista, tá bom? Então, 1415 acontece a conquista de Ceuta, no norte da África, tá? E Portugal começa o périplo africano, que é essa aventura de contornar o continente negro, né? Por onde Portugal vai passando, no litoral que Portugal vai embarcando, né? vai aportando, eles vão criando as chamadas feitorias, que eram postos, né? Eram entrepostos comerciais, onde eles vendiam seus produtos, compravam e vendiam seus produtos, tudo bem? 1478 vai ter já um grande acontecimento da expansão marítima, tá? O Bartolomeu Dias, o navegador, ele vai conseguir o que? Ultrapassar o Cabo das Tormentas. Qual que era o grande problema? O grande problema era aqui no sul da África, era uma região de muita agitação do mar, era difícil, os barcos não conseguiam passar essa região, por isso que eram chamados, né, de Cabo das Tormentas.
O Bartolomeu Dias ele vai conseguir o quê? Abrir um pouco a rota, ultrapassar o Cabo das Tormentas e aí abre a esperança para conquistar as Índias, né? Tanto é que o rei vai rebatizar de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, tá? Então ele passa aqui pelo Cabo da Boa Esperança. E aí, né? Em 1498, o célebre Vasco da Gama, né? Se falar Vasco da Gama, para muitos é só time de futebol, né? O Vasco da Gama, ele chega às Índias, ele chega a Calicut, e por incrível que pareça, olha o lucro que teve a expedição, ultrapassou 6.000%. Então você imagina naquela época, tendo um lucro, naquela época e hoje, né? Tendo um lucro de 6.000%, se o rei não vai incentivar a expansão marítima, vai incentivar bastante. Tanto é que quando em 1500 eles chegam no Brasil, Portugal nem deu muita bola para o Brasil, porque não encontrou ouro, não encontrou nada que prestasse, e o interesse maior era o que? O comércio das especiarias. Tá? Então, quem chega primeiro é quem? É o Vasco da Gama, e aí Portugal vai expandindo mais, chegando mesmo até a Índia e regiões que pertenciam ao Japão, estabelecendo comércio com essas outras áreas do planeta. Tá bom? A igreja, igual eu coloquei aqui embaixo, aproveitou também a oportunidade para ir expandindo a fé cristã. Só lembrando que nessa época a igreja católica, né, ela enfrentava já assim algumas críticas relativas às reformas religiosas, tá? Então aqui eu tenho a viagem do Vasco da Gama, né? A linha vermelha é a ida, então ele vai contornando a África, se desvia de condições desfavoráveis, atravessa o Cabo da Boa Esperança, vai parando nas feitorias para comprar e vender produtos, chega na Índia, na região de Calicut, e aí volta, caminho verde é a volta, ó, volta para Portugal nessa expedição que rendeu 6.000% de lucro para a coroa lusitana, tá bom? Tá? Tudo bem? Então, é isso que eu tinha de mais importante para falar sobre a expansão marítima, tá? Então, o que motivou a expansão marítima foi a busca de riquezas, né? O comércio com o Oriente, o comércio com as Índias, tá? Vários fatores influenciaram o pioneirismo de Portugal, como a formação inicial precoce, né, de Portugal como Estado Nacional, a influência dos árabes que ensinaram as navegações, tá? Então esses são elementos chaves para eu entender, né, a expansão marítima europeia e a expansão marítima portuguesa, tá? Lembrando que aqueles nomes importantes, né? Bartolomeu Dias é o primeiro que consegue atravessar o Cabo da Boa Esperança lá na África. Vasco da Gama é quem vai chegar lá em Calicut, nas Índias, com os produtos, e quando eles contornam a África no périplo africano, né, eles acabam com o monopólio que existia da Itália pelo mar Mediterrâneo, e Portugal vai se destacando na Europa como uma grande potência no século XV e no século XVI. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda uma pergunta para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, aqui do lado, né? prof.danilodoliveira@gmail.com. Eu vou responder com o maior prazer. Espero que a aula não tenha sido tão chata, espero que vocês tenham aguentado. Sei que eu falo bastante, mas é o meu jeito, fazer o quê? Paciência. Se tiver alguma dúvida, pergunte, e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.